Você está bem? Eu não sei. Quer ver isto? É tudo uma merda. A culpa não é sua. Eu sei. Olha para mim, filho. A culpa não é sua. Eu sei. A culpa não é sua. Eu sei. Não, você não sabe. A culpa não é sua. Eu sei. A culpa não é sua. Tá legal. A culpa não é sua. A culpa não é sua. Não brinca comigo. A culpa não é sua. Não brinca comigo, tá legal? Não brinca comigo, Sean. Você não. A culpa não é sua. A culpa não é sua. Eu sinto tanto. Meu Deus. Eles que se danem. Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 107. Eu sou Rafael Arinelli e se eu recomendo é porque é bom. Eu sou o Daniel Cury e eu tomei tanto café que eu tô parecendo o esquilinho do Deu a Louca na Chapeuzinho. Vamos ver ao decorrer da gravação, né? A noite, o dia, a tarde promete com o Daniel. Né? Exatamente. Aliás, o Deu a Louca na Chapeuzinho é um filme que eu recomendo. Eu não vou falar dele aqui, além deste momento, porque eu já tô falando. Mas é um filme engraçado, é legal esse filme. É mesmo. Aqui é o Henrique Risato e eu também gosto do filme da Chapeuzinho. O cara que não tem entrada, né? Ele tenta se aproveitar do momento. Não, eu tinha pensado numa entrada, mas daí a gente começou a conversar, assim, tipo, pra que se apresentar? Vamos falar dos filmes logo e puta. Nem do repercussão eu vou participar. Pois é. Muito bem, estamos aqui reunidos, o time titular do podcast Cinemação. Finalmente, né, o Henrique voltou aí pra recompor a equipe. Depois de ter levado bronca e uma cartinha de suspensão, né? E a gente ter chamado a mãe dele para conversar, ele resolveu voltar e parar de viajar por esse Brasil aí, né, Henrique? Não é isso? Eu ouvi vocês falando aí que talvez eu deixasse de ser do time titular. Você acha que eu não ouço podcast? É público, meus filhos. Internet é que nem daqui a pouco rola minhas fotos peladas também. O que tá na rede é de todo mundo. Quero ver. Ele falou fotos peladas, eu pensei na foto, tipo, como uma foto fica pelada, depois que eu entendi, mas tudo bem. Muito bem, estamos reunidos para falar hoje aqui sobre filmes que recomendamos, é isso mesmo, pegamos aqui o ano de 2014, tudo que a gente viu durante esse ano e que não necessariamente é desse ano, né? Mas a gente pegou em 2014, revisitamos alguns filmes, assistimos outros e tal, e resolvemos fazer esse podcast sobre alguns filmes que a gente acha que vale a pena você investir algumas horas da sua vida aí, porque ou eles estão disponíveis em algum lugar, ou eles são muito bons e merecem ser vistos novamente, não é isso? E filmes recentes, filmes que eu pelo menos selecionei filmes que estão frescos na memória, filmes que enfim, que eu acho que vale a pena, e às vezes não necessariamente porque o filme é maravilhoso, mas em alguns momentos porque o filme tem questões interessantes a se pensar, a se contar e tudo mais.
e que estão aí disponíveis e tal. Eu acho que é bem por aí mesmo. Exatamente. E a gente não tem a pretensão de fazer uma lista do tipo os melhores filmes de 2014, não é isso. Esse podcast é simplesmente algumas recomendações que a gente vai fazer se você quer ver filmes bons, certo? Sim, se você tá procurando o que fazer no fim de semana, né? Tipo, que filme que eu vou ver, não sei, tô na dúvida, que eu procuro, não sei, né? Não sei se caso, se eu compro uma bicicleta, aqui a gente vai dar algumas dicas, de repente, ouvindo o podcast, fala assim, putz, deixa eu correr atrás desse, daquele e tudo mais. Muitos estão bem fáceis, né? Dos que a gente vai falar, muitos estão bem fáceis de encontrar de alguma maneira. Legal, diga-se de passagem. Exatamente. Então vamos bater esse papo sobre as recomendações que a gente tem para fazer, mas antes disso vamos pro quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo, então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Seu sorriso do caminho que eu quero passar com a minha dor. Hoje pra você eu sou espinho. Espinho não machuca a flor. Hoje a gente vai ter aqui um podcast, né, Dani, de recomendações, né, se a gente pode dizer assim, né? Ele podia se chamar hashtag Fica a Dica, né? Hashtag Fica a Dica. Podcast 107, hashtag Fica a Dica. Exatamente, cara. A gente tem que usar esse espaço também pra gente dar algumas dicas de filme. Então, se as pessoas que estão aí esperando suas recomendações, suas principalmente, né, Dani? Porque você tem muito filme cabeça aí que você vai trazer pra gente, né? Tem um documentário sobre cérebro que eu assisti super legal. É um filme bem cabeça. Então, Dani, como que essas pessoas fazem para entrar em contato com Cinemação? Se elas quiserem tirar dúvidas sobre os filmes que a gente vai recomendar hoje para elas, por exemplo? Elas podem mandar um e-mail para contato@cinemação.com. Inclusive, você pode mandar pra gente também filmes que você gostaria de ver em outras recomendações e principalmente se você gosta desse formato de podcast, porque se de repente todo mundo preferir um desse tipo em vez de podcasts só sobre um filme, que eu acho que são muito importantes, mas que de repente pode ser que nem todo mundo goste, pode ser uma alternativa, né? Em vez de a gente fazer de um filme, a gente faz de 2, 3, não sei. Tem podcasts semanais, principalmente americanos, que são basicamente isso. Eles falam, tipo, dos filmes que todo mundo viu ao longo da semana. E se o cara viu séries, se o cara viu outras coisas, eles falam também. Pode ser uma pegada, né? Não sei, de repente. E a gente aqui tá sempre assistindo alguma coisa, né? Também, por conta do podcast mesmo. Às vezes tem que ir no cinema pra ver alguma coisa e tal. Então, realmente, às vezes, em vez de falar de um filme, já fala logo de 3, sei lá. Não dá pra se aprofundar como a gente fez com o Garoto Exemplar, por exemplo. Exatamente. Que a gente ficou lá um tempão falando e debateu e pensou, mas é uma saída, né? Mas quem preferir pode também entrar no facebook.com/cinemação, curtir, acompanhar a nossa página no Facebook. Quem preferir o Twitter, segue no @cinemação. Pode seguir também cada um de nós. Eu tô no @DanielCuri, o Twitter do Rafa é o @Arinelli e o Twitter do Henrique é o @HenriqueRisato. Quem preferir pode ir também lá no Instagram, que é no @cinemação. Sempre tem foto, sempre tem novidade por lá, pra você curtir e acompanhar pelo Instagram quem prefere. E, claro, se você estiver ouvindo a gente na Web Rádio Vagalume, avisa, dá um toque pra gente. Oi, eu tô aqui ouvindo na Web Rádio. Toda sexta-feira, 10 horas da noite, com reprise aos sábados ao meio-dia. Então, toda sexta e sábado, os ouvintes da Web Rádio Vagalume estão ouvindo o nosso podcast. Exatamente. Além disso, né, a gente pode dizer, que o cara vai escutar o podcast 2 vezes na sexta, porque ele pode escutar pelo Cinemação, pela Web Rádio Vagalume, e além disso, ele vai escutar no sábado. Quer coisa melhor? E o bom da Web Rádio é que você tá lá ouvindo a rádio, de repente começa o programa do Cinemação. Então, super legal, mesmo. Né? Tipo, a gente ainda não é o... Como que é aquele lá das... A gente não faz as piadinhas daquele povo de
de programa de rádio. Tem umas rádios assim que tipo tem aquelas os irmãos não sei o que lá, mas é por aí, é mais ou menos a mesma pegada. Tipo, opa, começou o programa, para tudo, ouve e depois continua a seguir a vida, né? É mesmo, cara. E claro, não se esqueça de entrar no cinemação.com, se você tá ouvindo a gente do seu feed, né, ou da web rádio. Você pode entrar no cinemação.com, tem crítica, tem muito texto, tem muita notícia, muita novidade. E claro, você pode comentar por lá também, colocar no seu comentário o que você achou, o que você não achou, o que você gostou, o que você não gostou, pra gente ter sempre o seu feedback e fazer um podcast cada vez melhor. E aí também é legal a gente relembrar as pessoas que, se você quiser, tem duas coisas que você pode fazer. A primeira é ir lá no rodapé do site de Cinemação, lá vai ter um botãozinho chamado Colabore e lá você vai poder fazer uma doação. O Cinemação aceita doações via PayPal, então é um lugar bem seguro para você fazer essas doações e vai ajudar, vai contribuir para o crescimento do Cinemação. Além disso, né, se você quer ficar por dentro de todas as notícias que o Cinemação lança e tal diariamente, você pode nesse mesmo rodapé colocar lá o seu e-mail e lá você vai se inscrever para receber o mailing, né, o notícia, o e-mail marketing diário que o Cinemação tem, com todas as notícias que saem no site. Então você nunca vai perder podcast, notícia, trailer, notícia sobre cinema nacional e tal, tudo sai por lá. Então é muito fácil de você se inscrever, é tudo assim, um clique, 2 cliques no máximo, né, para você fazer as coisas dentro do Cinemação. Então não perca a oportunidade, vai lá, faz a sua doação e aproveita e já se inscreve para receber as novidades do Cinemação. Muito bem, temos alguns comentários aqui para ler, todos sobre o último podcast Cinemação número 106, Garota Exemplar. E, obviamente, quem escutou o podcast, escutou porque ou já leu o livro ou já viu o filme, ou seja, as pessoas estavam imunes a spoiler. Sendo assim, os comentários que a gente recebeu têm spoiler. Então, se você quiser pular essa parte dessa leitura dos comentários, no post, né, tem aí o minuto em que começa a nossa conversa sobre o tema principal. Pula logo pro tema principal, não precisa escutar os spoilers dos comentários, certo, Dani? Certíssimo. Eu vou ler meu comentário antes, porque o do Dani é grande e eu acho que vai trazer mais pontos pra gente discutir e tal, né? Então o meu comentário é da Ana Paula de Abreu Ferreira e ela mandou o comentário pra gente justamente no podcast 106, falando o seguinte: eu li o livro, mas não assisti o filme ainda. Mesmo assim, adorei o cast porque, pelos comentários, o filme é bem fiel ao livro. Quando comecei a ler o livro, na parte do diário, achei logo algo estranho porque a Amy falava dos pais pelos nomes e não pai e mãe. Achei impessoal, como se algo estivesse errado na relação deles, que não era tudo tão perfeito assim. E falando do queixo do Nick, ele é citado no livro e até a Amy comenta que o pai dele tem o mesmo queixo. E logo pensei que tinha que ser o Ben Affleck para fazer o papel, né? Abraços, adorei a participação do Sasser. É isso mesmo, cara. Primeiro, agradecer de novo o Edu Sasser, né, que veio conversar aqui com a gente, sempre com uma participação bem alegre. Ele é um cara que sabe, né, colocar as ideias dele. É um participante que nos deixa muito feliz de participar aqui, do participante que participa, né? Ele é participante que participa, isso é importante. Isso é verdade, porque tem participante que não participa. É verdade, é verdade. Mas e aí, esses comentários que a Ana Paula deixou, é interessante, né? Porque a gente comentou no cast sobre esse negócio lá do queixo, né? Que o Nick faz exatamente aquela expressão do queixo pra dizer que ele tá falando a verdade e tal. E ela fala que no livro já tem isso. Então deve ter tido muito do olhar também lá do David Fincher, pensando também nisso, né? De, tem a coisa do Ben Affleck ser o próximo Batman e ele tem esse queixinho de bunda. Ou só o queixo, talvez ele tenha sido selecionado antes de ter sido
cotado pra ser o Batman, não sei. Mas de qualquer forma foi uma escolha que caiu como uma luva, como a gente diz. E eu achei bem legal quando a Ana Paula comentou sobre, enfim, a forma como a Amy fala dos pais e tudo mais. Esse tipo de coisa é muito legal de ver nos livros, porque é um tipo de informação que é muito difícil de você colocar no filme, né? Então, isso me fez lembrar o quanto é enriquecedor você ler o livro, né? Assim, como é enriquecedor você ter essas duas formas de entrar em contato com o personagem. Sim. Pelo filme, você tem ele lá palpável, a pessoa e tudo mais, o ator atuando, mas pelo livro você também tem outras possibilidades que são sempre muito legais. E foi uma coisa que a gente sentiu, né, quando a gente gravou o podcast, a gente falou um pouco disso, dessa relação dela com os pais, que inclusive, quando ela volta, né, acaba sendo uma coisa meio, tipo, caraca, cadê os pais, né, não mostra direito a relação totalmente dela, frio, né, eles são, acho que a ideia é mostrar que eles são pessoas frias e a relação deles é bem fria. Eu tenho aqui o comentário do Ricardo Queiroz, ele depois passou pra gente, ele tem 37 anos, e ele fez um comentário muito legal. Foi o seguinte: após o que considero um hiato à rede social e Millennium, novamente vemos um autêntico David Fincher. Apesar de ter sabido que o livro oferece mais elementos que sustentam a psicopatia da Amy, o casamento de aparência dos pais, o simples fato de ela ter tido uma dupla infância, uma nos livros perfeita e outra real, cheia de frustrações e desistências, e o fato de ter sustentado por tanto tempo a figura da garota legal, a que toma cerveja na lata, assiste filmes de HQs, afinal quem gosta do Adam Sandler, né, ele fala, super legal, e torce pelo seu time de coração. No entanto, a chave é desligada com a traição, e com o fato de o Nick querer pedir o divórcio, e ela, muito eficaz, fez com que o cara fosse para o seu lugar preferido para que ela pudesse montar todo o circo para incriminar o marido. Isso nem é spoiler, gente, tá no comecinho do livro. Sim. A cena dos caipiras se dando bem em cima da Amy me fez ter a ilusão de que ela teria, no fim das contas, uma redenção. E me fez achar que o Barney, entre aspas, né, o Desi, exatamente, ia agir exatamente como ela simulou para a imprensa, quando na verdade o cara foi apenas mais uma vítima dela. E essa falta de previsibilidade, quando a gente vê pela primeira vez o filme, que torna tudo mais excelente, pois geralmente vemos os vilões dos filmes do Fincher no pós-crime, e nesse vemos no tempo real a Amy se tornar uma psicopata, e nós ficamos na vibe do Nick, que assim como nós telespectadores, descobre no meio do filme quem ela realmente é. Sabe quando o Nick diz: todos me odiavam, agora todos me adoram? Eu lembrei do fato do Ben ter sido escalado para ser o Batman, pois espero o mesmo efeito após o verem encarnando o Homem-Morcego. Valeu, galera, ótimo cast, e pediriam, por favor, um top 3 de vocês dos filmes do Fincher. O meu é Seven, Clube da Luta e Garota Exemplar. Primeiro de tudo, sensacional o comentário do Ricardo, cheio de coisa interessante para falar. Eu acho que foi bem isso mesmo, assim, talvez eu não tenha feito essa leitura, mas eu acho que foi bem isso quanto a Amy, né, realmente eu tive essa sensação, né, quando eu vi, eu falei, putz, acho que em algum momento ela vai se arrepender, ela vai voltar e vai pedir desculpas, e daí isso quebra, e aí eu achei que o Desi, no começo eu tive uma certa desconfiança, falei, putz, ele deve ser meio psicopata, ele deve ser muito louco, e no fim das contas, enfim, foi mais essa vítima, né, e muito legal essa, quer dizer, além da questão do queixo, tem a relação com o fato de que todo mundo odeia o Ben Affleck, todo mundo, ninguém quis que ele fosse o Batman, e a gente tá todo mundo com uma certa expectativa, ou esperança, pelo menos, de que ele venha a quebrar isso e mostrar que ele é bom e tudo mais. Acho que inevitavelmente as pessoas vão querer ficar fazendo essa relação de qualquer filme que o Ben Affleck viesse a aparecer antes de Batman, todo mundo ia estar, prestando muita atenção nele, com os holofotes muito em cima dele, pra ver se o que aconteceu com
como que é o nome do filme que ele ganhou o Oscar? Argo, pra ver se o que aconteceu com Argo foi um ponto fora da curva ou se realmente ele melhorou a atuação, se ele cresceu profissionalmente. Eu acho que não é nem questão de melhorar a atuação, é mais uma questão de planejamento de carreira. Ele errou em alguns momentos da carreira dele, claro, quem sou eu pra dizer que ele errou, mas assim, ele foi fazer filmes idiotas, entendeu? Sim. Ele se rendeu a isso, e talvez se ele tivesse se focado sempre em filmes bons, que nem o Leonardo DiCaprio, por exemplo, o Brad Pitt, por exemplo, que são galãs que em determinado momento você viu, que você sabe que tanto o Brad Pitt quanto o Leonardo DiCaprio são caras que podiam ter se rendido a essas comédias românticas e estariam cheios de dinheiro, mas não teriam a relação com qualidade, é tipo uma marca, né? Assim, você olha e você sabe que tem uma certa qualidade. Você vê um filme do Leonardo DiCaprio, você sabe o que vem por aí. Eu acho que o Ben Affleck vai chegar nesse ponto, né? Ou talvez já tenha chegado, mas nessa questão de você ver um filme, tem o Ben Affleck, putz, o filme é bom. No mínimo ele é bom, né? Então... É que ele também ficou muito estigmatizado como Demolidor, né? Que foi uma merda. Também teve a questão do Demolidor. Aí como que vão pegar o cara que fez um Demolidor horrível e não sei o que, vai vencer o Batman e tal. Mas assim, cara, eu acho que na real, se eu parar pra pensar friamente, eu acho que não tem nada a ver, tipo, uma coisa com a outra, sabe? Tipo, o filme da Garota Exemplar com o Batman e, assim, essa relação de alguma coisa a ver, sabe? Do tipo, ele falando que, todos me odiavam, agora todos me adoram, ou a relação do queixo lá, sei lá. Tipo, eu acho que, na verdade, na real, assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só que a gente tá tão, tipo, e aí? Como é que vai ser esse Batman? Não, mas essa questão é mais relação. É mais de coincidências do que faz parte, né, na história, na hora de você analisar a história. Tem muito, eu não vou lembrar pontualmente, mas tem vários comentários que fazem, às vezes, de grandes artistas, enfim, grandes galãs, ou grandes atores, atrizes do passado, que às vezes falam, ele fez aquele filme e aí depois ele foi fazer sucesso de tal maneira. Então quando fazem análise, então acho que no futuro, quando forem fazer uma análise, vão falar, não, porque ele fez e aí tinha relação com o queixo e lá, e depois ele fez o Batman. E aí a gente não sabe se vai ser uma bosta, vai ser bom, mas de qualquer forma... Um pouco do Al Pacino com o Poderoso Chefão, depois Scarface, né, que teve um pouco disso também, essa coisa do gangster e tal... Exatamente. Eu não lembro quanto isso foi programado, pensado, mas foi. E aí a história fica uma coisa legal. Ô Dani, me fala aí o seu top 3 aí do Fincher, porque o Ricardo ele pergunta aí pra gente, né, qual que seria esse top 3 do Fincher. Eu lembro que quando eu li esse comentário dele, eu até coloquei lá que eu mudaria as ordens. Eu colocaria Clube da Luta, Seven... e depois Garota Exemplar. Mas eu colocaria assim, esses 3 filmes, entendeu? Eu acho que eu também colocaria nessa ordem, viu, Rafa? Até tô pensando aqui, mas acho que seria mesmo. Eu só trocaria a ordem do que o Ricardo colocou, que ele colocou Seven na frente. Eu acho que eu colocaria Clube da Luta na frente também. Mas bem isso, Clube da Luta, Seven e Garota Exemplar. Apesar de eu gostar muito da rede social, viu? Vou confessar pra você que... Mas eu acho que a rede social, ele perde um pouco nessa coisa da surpresa, né? E outra, ele é completamente diferente, né? Também não dá muito pra... Mas enfim, é isso. Muito bem, muito obrigado então, Ricardo Queiroz, de 37 anos, advogado, que nos escreveu aqui, nos brindando aí com esse ótimo comentário sobre Garota Exemplar. Se você ainda não viu o filme, vá ver, que ainda está no cinema, né? E ele é muito bom mesmo, vale a pena, talvez aí o melhor filme do ano até agora, e vamos esperar que ele seja superado por outras boas obras que devem chegar no cinema aí em breve. O sol não pode viver perto da lua. O sol não pode viver perto da lua. そしてテーブルの上にはサントリーウイスキーがあります。わかりますね。感情を込めてゆっくりとカメラを見て優しく、そしてあなたの古い友達に会うように言ってください。カサブランカのボギーのように君の瞳に乾杯。サントリータイム。He wants you to turn, look in camera. Okay? That's all he said? Yes. Turn to camera.
right, does he want me to turn from the right or turn from the left? 彼の方はもう準備ができてます。それでスタートがかかった時にカメラの方に振り向く時に左から振り向けばいいのか右から振り向けばいいのか、その辺のところはいかがなさいましょうかっていうことなんですけれども。どっちだっていいんだよ。もう関係ないんだから、そんなもの時間がないんだよボブさんね。だからもう早くあなたもうテンション上げてカメラを見て、カメラ目線でゆっくりとね、パッションがカメラ目にはパッションだよ。分かった？ And with intensity. Okay? Is that everything? I mean, it seemed like he said quite a bit more than that. あなたの言ってることはウイスキーのことだけじゃないんだから。わかる？古い友達に会うように優しくジェントリーにね、そして心から湧き上がってくるテンション、これ忘れちゃダメだよ。 Like an old friend and into the camera. Okay. recomendação de filmes. É isso que a gente vai fazer hoje. Mas antes da gente começar propriamente a falar sobre os filmes que a gente vai recomendar, acho interessante a gente colocar aqui essa necessidade de ver filme, né? E como muitas pessoas que assistem filme muitas vezes não têm condição de acompanhar todos os filmes que são lançados, tudo que sai e tal, principalmente no Brasil, né? No Brasil a gente tem filmes que saem em festival, filmes que saem só no Netflix, filmes que saem nas capitais e tal, e eles não necessariamente convergem para o mesmo ponto. Então se você escuta falar o ano inteiro de um filme muito bom, às vezes você nem vê ele aqui, entendeu? Você não tem acesso a ele. E aí existem vários mecanismos, né? Inclusive a pirataria, que acaba de uma certa forma ajudando você a assistir esses filmes. Porque às vezes nem as locadoras e nem as distribuidoras têm esse filme para dispor para você, né? Aliás, acho que locadora é uma das coisas que estão entrando em extinção hoje em dia. Porque eu lembro que, sei lá, em algumas capitais nem tem mais, por exemplo, Belo Horizonte eu acho que não tem mais locadora. Mais nos estados assim do Nordeste ainda tem, mas aqui para São Paulo, Rio, Minas, Paraná... Eu curto locadora, aqui tem uma, pelo menos uma, tem umas duas eu acho. Aqui em Itu, né, que a gente tá, eu sempre que eu posso eu vou, eu gosto, eu sou meio old style, assim, meio old school, né, que a gente fala. Eu gosto de locadora, eu acho que é legal você chegar e olhar mesmo. É sim, diferente de Netflix que você... Porque o Netflix, sei lá, você tem que dar o play, daí você pode ver 5 minutos e parar e ver outro. Meu, locador você tem que ir na tentativa, e daí você aluga, mesmo que você não goste, você fala, eu vou assistir tudo, porque eu paguei R$8, né, pra alugar o filme. Sim. Eu acho que, assim, claro, o mundo tá mudando, não tô dizendo que a gente tem que voltar, não é isso. Mas, enfim, existe, eu acho que uma coisa não, eu sempre defendo isso, uma coisa não acaba com a outra. Eu acho que vai existir locadora e vai existir DVD e Blu-ray. Eu, pelo menos, gosto de comprar, inclusive, DVDs e Blu-rays pra ter em casa, porque eu gosto da ideia de ter o filme em casa. Sim. Faz tempo que eu não compro por questões financeiras, o meu departamento financeiro não tem permitido a compra de DVDs, mas é importante. Eu gosto, né? Eu acho legal colecionar, eu acho legal a ideia de ter. E quanto a essa questão de tá tudo muito... Tipo, é muito possível, né? Você acompanhar... Vamos supor, tem um filme que só saiu em algumas salas, aí você mora no interior, ou você mora numa cidade onde não chegou, ou você não teve tempo de ir, já saiu de cartaz, e aí esse filme é difícil de achar em DVD, e não chega no Netflix, não chega no Now, não chega no sei lá onde. Uhum. E, enfim, hoje, mesmo sendo possível você baixar esse filme, né, vamos supor que você queira ver, ou é um filme coreano que nunca vai ser lançado no Brasil, existe a possibilidade, né, de você procurar, encontrar e fazer o download. Mas, mesmo assim, uma das coisas que acho que mais atrapalham quem é cinéfilo e quem gosta de cinema é o fato de que a gente não tem tempo, né? Você tem que estudar, você tem que trabalhar. Você chega no final de semana, às vezes você tem compromisso de família, tudo. Não dá pra você ficar vendo filme o tempo inteiro, né? Então, eu convivo um pouco com essa... Sei lá, é quase que um dilema, né? Você às vezes fica, putz, vou ficar em casa vendo 5 filmes seguidos, mas eu preciso ler o jornal porque eu preciso ser uma pessoa bem informada, né? Vamos combinar.
eu preciso, sei lá, passar um tempo com a minha família, não vou comer em 5 minutos, né? Vamos jantar, conversar, bater um papo com as pessoas, né? Ver como anda a vida da sua família próxima, dos seus amigos, sei lá. Sim. Eu sou um defensor, tem muita gente que às vezes fica tão viciado em ver série, ver filme e de repente até ler livros, né? Enfim, ficar em casa, enfurnado. E eu sou um defensor de que a gente precisa sair, ir pro bar, beber cerveja, conversar com os amigos, conhecer gente. Isso é muito importante. E tem um outro ponto interessante disso, que é justamente o tempo, né? Porque quando você vai ver um filme, inevitavelmente você vai estar gastando ali 2 horas, 2 horas e meia, dependendo do filme, do seu tempo para você ver aquele filme e tal. E aí entra num outro nicho, né, que veio as séries, né, e aí o mercado americano deu uma investida nisso para justamente fazer um produto com uma qualidade cinematográfica, mas num tempo menor. Ou seja, você não despende tanto tempo ali assistindo todo o filme e você tem uma qualidade legal e de repente até um filme, né, de, sei lá, 60 horas picado em temporadas e tal, e essa é uma das grandes vantagens dos seriados, né? Sem dúvida, mas o que eu não consigo entender, e eu acho que eu nunca vou entender, por exemplo, sai um filme no cinema e a pessoa fala, não quero ir ao cinema, eu vou baixar e assistir em casa porque é a mesma coisa. Pra mim não faz o mínimo sentido, tipo, não é possível que você no sofá seja a mesma experiência de você ir ao cinema. Mas eu acho que depende do filme, entendeu? Tipo assim, às vezes a experiência que o cara quer ter com Homem de Ferro 3 não é a experiência de ir até o cinema e tal. E gastar R$20. E gastar R$20. Então pro cara ele fala, eu ir no cinema assistir esse filme que eu não tenho interesse e assistir em casa, vai ser a mesma coisa, entendeu? Porque eu não tenho interesse, né? Eu acho que, claro, existe essa dilema e tudo mais, mas e às vezes as pessoas não é nem no sofá, né, a experiência, é no quarto, com o fone de ouvido, com o laptop no peito, assim, deitado. Exatamente. É um tipo de experiência, acho que não tem como a gente, enfim, fingir que isso não vai existir. Tem como fazer isso e cada vez mais vai ter milhões de possibilidades de você aproveitar um filme. E em termos de mercado, o que vai acontecer é que cada hora todo mundo vai explorar tudo. Então tá no cinema, depois tá na internet, depois tá sei lá, na TV, depois tá em outro lugar, e cada um oferece uma experiência. Eu, ultimamente, tenho visto alguns filmes na TV por assinatura. Fazia tempo que eu não tinha o hábito de ver filme na TV por assinatura. E eu acho interessante, porque às vezes você não tá esperando, tipo, daqui a 5 minutos vai começar esse filme. Não vi. Não tava pensando em ver, mas já que vai passar eu vou ver, entendeu? Exatamente. É um tipo é uma forma de você acompanhar o que vem sendo lançado. Mas eu acho que a principal mensagem que a gente tem que passar, e que todo mundo provavelmente passa por esse dilema, e por favor comente para dizer se você passa por ele, é a sensação de que sempre tem filmes para ver, né? Assim como livros para ler e séries para assistir. Então geralmente você tem aquela fileira, né? Tipo, no Netflix ou na prateleira de DVDs você tem lá filmes que você ainda não viu e que você vai ver quando tiver um tempo. Aí você tem aquela pilha de livros do lado da cama que você quer ler e você tá lá. E aí você às vezes compra mais livros novos e não terminou de ler os que você já prometeu que ia ler. E a mesma coisa com séries, né? Tipo, eu preciso ver essa série, e aí você vai tentando encontrar tempo. E tem a questão das séries que, tipo, realmente, 40 minutos, né? Uma hora por dia é diferente das 2 horas do filme e tudo mais. Mas eu acho que o principal é o seguinte, é consumir isso como produto cultural de forma a pensar sobre isso, a raciocinar, e não só a se entreter. Eu acho que, claro, tudo bem, você tem o direito de só se entreter assistindo alguma coisa, mas eu acho que é muito mais enriquecedor quando você prima pela qualidade em vez da quantidade. Então, em vez de eu assistir 10 filmes no final de semana, eu não tenho tempo porque eu tenho um monte de compromisso, eu vou assistir 2, mas esses 2 vai ser um filme muito bom que os críticos estão elogiando e que tem coisas aprofundadas a serem pensadas, e um clássico que eu ainda não tive a oportunidade de ver, ou de repente até um clássico que eu quero rever para repensar a respeito dele. E isso é muito mais enriquecedor do que ficar consumindo séries e mais séries e mais séries e mais séries que não te acrescentam realmente muita coisa. Então, mas isso você está falando de um cinéfilo, uma pessoa que curte a arte do cinema. Sim, porque claro.
Existe muita gente que só vai no cinema para se entreter, né? Eu lembro muito da Gi, que participou com a gente aqui sobre Guardiões da Galáxia, né? E ela falando que, ela gosta de ir no cinema pra ver explosão na cara dela. Ela não quer saber, sabe, de enredos, de camadas do filme e tal. Não. Ela gosta de ir ver explosão lá, gosta de ver cena de ação e tal. Então, é óbvio, né? Existe público pra tudo. Agora, se você quer se alimentar de uma cultura um pouco mais aprofundada, aí sim vale a pena você realmente, em vez de ver um monte de filme no final de semana, de repente ver 2 mais profundos. Eu lembro até na época dos filmes do Harry Potter que, tipo, tinha gente que... Tinha um pessoal que gostava, tinha lido os livros, entendia pra caramba daquele universo. E tinha pessoas que iam porque, filme famoso, todo mundo tá falando, eu vou assistir. Então a pessoa nem lembrava da história, digamos assim. Que foi mais ou menos o meu caso. Tipo, ela ia no cinema, assistia, por exemplo, o 4º filme, assistiu o 1º, o 2º, o 3º, não sei, não lembro e não importa. Tem uma historinha meio fechada, e mesmo se tivesse um monte de referência, tá nem aí, viu uns dragões, umas magias, acabou a pipoca, tomou o Guaraná, tipo assim, missão cinema completada. Exato, relaxou, foi pra casa, viu dormiu. O cara sem nariz lá. De boa. Mas só pra dar uma dica, teve um artigo que eu escrevi aqui no Cinemação que chama 5 coisas que um cinéfilo precisa fazer. E de repente é legal revisitar quando a gente tá discutindo sobre isso, porque eu falo quanto a ser cinéfilo da importância, por exemplo, de sair, né? Tipo, sair de casa, sentir a brisa do ar, sim. respirar ar puro, passear de bicicleta, sei lá, sentir, porque é a melhor forma de você compreender não só o cinema, mas qualquer arte, é vivendo. Se você não vive e não tem vivência, a arte não vai significar tanto para você. Exatamente. E eu, infelizmente, vejo uma parcela dessa nova geração que está tão enfurnada dentro de casa, tão enfurnada nos tablets e celulares, que não está vivendo, né? Então, sei lá, de repente uma dica é, pegue um dia, desliga o celular, vai pro parque, vai pra praia, vai pra algum lugar com natureza e fique lá e curta, entendeu? Pegue um pôr do sol e não tire foto dele. Se você tiver a experiência de viajar, tente pegar um momento, tente, sei lá, alguma coisa que você vê, não precisa tirar foto de tudo, tente curtir e guardar aquilo na memória. Isso vai fazer você viver, internalizar coisas, e na hora de você viver a arte, na hora de você apreciar cinema, livro, obras de arte em geral, você vai apreciar de uma forma muito mais profunda. Às vezes você pode até pegar o próprio filme, né, e usar ele como referência para fazer o que o filme se propõe, né? Não que você vai ver um filme de gangster e vai sair atirando nas pessoas, mas, sei lá, ir pra Itália, por exemplo. Eu vi Meia-Noite em Paris e fui pra Paris, assim, só pra, só pra me divertir, assim. Daniel... Assim, preciso ir para Paris. Estou em Paris, oba. Não, brincadeira, mas assim, dá pra fazer isso de alguma forma, né? Dá pra aproveitar isso. Muitos filmes brasileiros, às vezes você mora em São Paulo, tem muitos filmes brasileiros que se passam em São Paulo. Tentar visitar o lugar que aparece no filme, ou fazer algo que o personagem principal fez, etc. Você falou sobre a pessoa que vai no lugar e acaba não aproveitando. Naquele filme A Vida Secreta de Walter Mitty, que a gente comentou no podcast sobre viagem, exatamente. Tem aquela cena que o personagem do Champagne, eles encontram lá, acho que é um tigre branco, se eu não me engano, e até o Walter vira pra ele e fala, você não vai tirar uma foto? O personagem do Champagne era um fotógrafo profissional. Ele falou, não, algumas coisas eu gosto de guardar assim na minha memória, não preciso fotografar. Exatamente. E é isso mesmo, né? É isso que a gente tá falando aqui. Orange County Fire Rescue. 6600 Sea Harbor Drive, SeaWorld Stadium. Okay. We actually have a trainer in the water with one of our whales. The whale that they're not supposed to be in the water with. Okay. We'll get somebody en route. Okay, and through gate number 3 to Shamu Stadium. Gate 3. Orange County Sheriff's Office. We need SO to respond for a dead person at SeaWorld. A whale has eaten one of the trainers. A whale ate one of the trainers? That's correct.
Bom, aí, né, dada essa filosofada aí em cima de ver filmes e experiência, né, com isso, vamos falar aqui de alguns filmes que a gente recomenda para você durante esse ano, né? Você pode curtir um pouco esse filme e depois vivenciar um pouco do que esses filmes falam também, né? Então vamos começar aqui. Vou pedir pro Henrique, que é o cara que faltou no último podcast, que tem aí, tá com a sua estrelinha lá no seu caderninho lá de atenção. Vamos ver se ele fez o dever de casa e traz pra gente um filme realmente que você assistiu em 2014 ou reassistiu, né? E que você recomenda aí para as pessoas que estão nos escutando. Na verdade, eu não merecia essa marcação aí no meu diário de classe, né, Rafael? Porque eu estava levando o Cinemação para outros estados, fazendo contatos com as pessoas, né? Então foi tudo para o bem da equipe. Mas vamos lá. Infelizmente esse ano morreu o ator Robin Williams, né? Que era um ator que acho que todo mundo gostava pra caramba, se inspirava muito nele, assim. Só que a minha dica não vai ser do Patch Adams, que é um filme também muito bom, mas eu assisti um filme depois que ele morreu que eu nunca tinha assistido e todo mundo falava muito bem. O Gênio Indomável. É um filme com a direção do Gus Van Sant, que é um diretor bem conhecido assim por filmes como O Elefante, o Melancolia. Ele tem uma assinatura bem específica. E esse Gênio Indomável, o Robin Williams, ele acabou recebendo até um Oscar, mas ele não é necessariamente o ator principal. Quem é o ator principal é o personagem do Matt Damon. Tipo, ele tem um melhor amigo, que é um ator coadjuvante também, que é o Ben Affleck. O filme, eu gostei muito dele, assim, e todo mundo, acaba sendo referência pelo roteiro, e até o roteiro do filme ele ganhou o Oscar de melhor roteiro no ano que foi exibido, e pelo diálogo. Porque o que é a ideia desse filme? Por que todo mundo fala do Gênio Indomável? É assim, o personagem do Matt Damon, ele é um gênio da matemática, só que ele mora numa cidadezinha, que eu não lembro exatamente qual que é agora, só que ele trabalha como faxineiro, e vira e mexe ele troca de emprego, porque ele se mete em briga e tudo mais. E um dia o reitor da faculdade, o professor de matemática, ele descobre a genialidade do Matt Damon, e o professor ele é interpretado por aquele Stellan Skarsgård, que é um ator super conhecido também, fez Os Homens que Não Amavam as Mulheres. Aliás, a cena, né, de quando ele descobre é muito boa, porque ele deixa num quadro negro fora da classe uma questão matemática e fala, quem descobrir isso daqui eu já vou passar de ano e tal. E aí o Matt Damon, que é esse faxineiro, então ele tá toda hora ali no corredor, ele olha essa questão lá, para um minuto lá e em 5 segundos ele resolve o negócio. Depois o cara passa e chama todos os alunos e fala, vocês resolveram, quem é que foi? Aí ninguém se manifesta e tal. Cara, como assim não tem ninguém, né? Isso é muito louco. Aí ele põe um outro problema. Exatamente. E aí o Matt Damon vai lá e começa a resolver, só que daí que ele é pego, assim, digamos, entre aspas, né? Aí o que acontece? Bem no começo do filme também, ele se mete numa briga e vai preso. E esse professor, ele paga a fiança dele, então ele tá solto, mas ele tem que frequentar as aulas, tudo mais. E o cara é um cara problemático, antissocial, até tem um jeito assim presunçoso de ser. E pra ajudá-lo, o reitor lá, ele vai chamando vários psicólogos, e o cara detona a mente dos psicólogos, né? E quem é o psicólogo que acaba fazendo um laço de amizade é o personagem do Robin Williams. E esse filme, Robin Williams ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante, pra você ter ideia. Exatamente. E tem, assim, aquela famosa cena que eles estão num banco de uma praça, assim, olhando um lago, e o Robin Williams, ele vai destrinchando a vida do Matt Damon. Tipo assim, olha, eu sei que você tem esse jeitão, mas provavelmente aconteceu isso na sua vida, e ele fala um pouco dele, então eles acabam... Para de ser aquela coisa de paciente e médico.
acabam sendo amigos, e um vai ajudando ao outro, assim, no decorrer do filme. Realmente é assim, fenomenal. Pra mim é um dos melhores filmes do Robin Williams. Eu fiquei impressionado, porque eu tinha assistido, sei lá, Uma Babá Quase Perfeita, o próprio Pat Adams que eu comentei, Amor Além da Vida, mas esse, você vê, cara, não parece aquele cara doidão, assim, parece um cara, assim, que se eu conhecesse na minha vida, eu ia ter, assim, um respeito como um mestre mesmo. No final das contas, ele acaba sendo o gênio, assim, né? Mas esse filme você assistiu pela primeira vez esse ano ou você reassistiu? Não, assisti pela primeira vez, nunca tinha assistido. Porque eu acho, cara, que esse filme, ele tem uma questão que, na verdade, o Robin Williams, ele usa esse personagem meio que pra simbolizar toda a carreira dele. Porque o Robin Williams, ele sempre fez personagens que eram centrados no ser humano, em resolução de problemas, sempre com uma visão mais positiva. E aí ele pega um personagem muito sutil, um psicólogo que tem uma história sofrida por trás, né, e tal. E aí ele conversa com esse personagem do Matt Damon, que é o Will, né? E aí eles fazem uma coisa meio realmente de professor e mestre, sabe? Então eu acho interessante isso, porque o Robin Williams conseguiu sintetizar nesse personagem essa questão do que ele o que ele fazia dentro do cinema, né? Se você pegar lá, por exemplo, Bom Dia Vietnã, é outro tipo de personagem, mas você tem ali essa mesma linha de um cara positivo, de um cara que queria ajudar, de um cara que tinha a intenção de levar alguma mensagem que fizesse relevância, né, na vida das pessoas e tal. Entendeu? Isso. O personagem dele no Uma Babá Quase Perfeita, ele quer ser um pai exemplar. Ele sempre quer ser o melhor de cada categoria. No Bom Dia Vietnã, ele quer ser o melhor radialista. Uma Babá Quase Perfeita, ele quer ser o melhor pai. O cara se veste de mulher pra ficar perto dos filhos. Exatamente. No Sociedade dos Poetas Mortos, ele é um professor que inspira os alunos, assim, a sei lá, pensar fora da caixa. No Pat Adams, é o exemplo do médico, né, assim. Sim. O meu pai é médico, ele tem um livro muito legal que eu acho que é Médico de Corpo e Almas. Que você não basta tratar o corpo, você tem que tratar a alma, o coração. E é o que o filme do Pat Adams mostra, né? Exatamente. Então, acho que você tá certinho. Talvez realmente por isso o Gênio Indomável me mexeu tanto comigo, assim, de refletir. Porque ele é o suprassumo da positividade. Ele pega pra um cara que era um gênio, mas queria viver uma vida pacata e fala, ó, você tem muito potencial e você pode fazer uma bolsa de estudos, alguma coisa, ou não, você pode continuar por aqui. O importante é você seguir o que você acredita, né? Eu acho legal desse personagem aí, do Robin Williams, que é o Sean, ele trata o Will como um adolescente, enquanto todo mundo trata o Will como um gênio. Então ele tem essa questão, assim, tipo, nesse discurso no parque, ele deixa muito claro, assim, pro Will que, tipo, você pode ser um gênio, achar que você conhece tudo, mas você não tem a experiência, porque, na verdade, você é um adolescente revoltado e que não sabe lidar com essa sua genialidade, né? Então, ele consegue trabalhar bem nisso e ultrapassa mesmo essa questão de paciente e doutor. Ele trata quase como um filho mesmo. Ele tem uma ação muito paternal ali, né? Sim, é muito interessante também reparar no título em inglês, né? Que ele é tipo um trocadilho, né? Porque em inglês o Gênio Indomável é Good Will Hunting. Exatamente. Que pode ser algo como a caçada ao bom Will, porque o Will é o personagem, né? Do Matt Damon. E pode ser também algo como a caçada da boa vontade, ou procurando uma boa vontade no sentido de bom desejo e tudo mais. Uhum. Então, algo como assim, tipo, a procura de algo bom, de algo feliz, de uma vida boa e tudo mais. E que é o que ele tá fazendo. Então é legal que tem esse trocadilho, que não teria como traduzir, mas eu acho que ficou um bom título em português. Acho que a expressão, né, a palavra will,
em inglês ela significa força de vontade, se fosse traduzir ao pé da letra. Exatamente, é como tipo a procura dessa força de vontade, que é o que o personagem do Will não tem, né? Exatamente. Dani, e você? O que você trouxe de filmes que você assistiu aí em 2014 e que você tem pra recomendar pra gente? Cara, tem um filme, inclusive vou até contar como que eu fui assistir ele, porque é uma coisa que tem aqui em Itu e que eu acho que muita cidade deveria ter, ou se você quiser abrir um negócio, talvez seja uma boa sacada. Chegou o momento Dani, pequenas empresas, grandes negócios. Boa ideia, aliás, vou sugerir lá pro enfim. Os caras têm que precisar de uma assessoria de imprensa, né? Porque é bem legal, é um café que tem aqui na cidade, um café mesmo, tipo, um lugar que tem café, cappuccino, bolo, empanada, tem um monte de coisa legal. E tem DVDs, tem uma prateleira de DVDs. E os DVDs são gratuitos, né? Tipo, você pega, só anota lá que você pegou, anota o seu nome e tal, e leva pra casa. Você só não pode levar mais de um por vez, né? E leva pra casa e devolve quando você quiser. Se você quiser ficar 2 meses com aquele DVD, você fica. Ninguém vai ficar te enchendo o saco. Eles, claro, sabem que eles podem perder um filme ou outro. Sim. É um risco que eles correm, mas é na confiança. Isso cria, tipo, um cliente fixo. Eu, por exemplo, sempre volto e toda vez que eu vou pegar um filme, voltar pra casa pra assistir e tudo mais, eu acabo tomando pelo menos um cafezinho. Então, tipo, eles têm lá o fluxo de clientes, né? E fora que também, tipo, enfim, e também rola, tipo, o criar um ambiente agradável, né? Tem filmes, você vai lá, toma um cafezinho, muita gente fica lá pra bater um papo lá e acaba levando um filme. O legal disso também é que não tem filmes blockbusters. Tem alguns filmes hollywoodianos um pouquinho mais cults, vamos dizer assim, e muitos filmes latino-americanos, filme brasileiro e tal. Então não vai ter esses grandes blockbusters e é justamente para esse público que eles querem. É muito legal. Enfim, eu tava lá e eu peguei o Encontros e Desencontros, que é um dos mais famosos, inclusive, que tem lá, né? Um dos mais blockbusters, que é da Sofia Coppola. Fazia um tempo que eu queria ver, eu não tinha tido a oportunidade de assistir o Encontros e Desencontros e assisti, e eu achei muito legal. Só pra passar rapidinho, não vou ficar contando detalhes da história, mas basicamente é o quê? É um filme estrelado pelo Bill Murray e pela Scarlett Johansson. O Bill Murray é um ator já decadente, de certa forma, né, que já tá, enfim, não faz mais tanto sucesso. Ele vai pro Japão para fazer propaganda de um whisky. É demais. Né? É sensacional. E o filme, enfim, ele é todo sutil em várias coisas. Tem humor sutil, tem muitas coisas muito sutis. Exatamente. E lá ele conhece a Scarlett Johansson. Ela a personagem dela é uma jovem que tá lá acompanhando o namorado que tá lá a trabalho. E ela tá num período meio de incertezas na vida, porque ela terminou a faculdade e tudo mais. E eles começam a se envolver, né? Criam laços de amizade que depois se confunde um pouco com laços de amor. Mas toda a questão é o nome do filme em inglês, que é genial, que é Lost in Translation. Seria algo como perdido na tradução. E é muito isso que ele mostra, não só a tradução literal, do tipo perdido na linguagem do país que fala uma língua completamente diferente e que permite que eles se encontrem, que as pessoas descubram coisas novas e descubram novas... Enfim, encontrem-se na vida, encontrem novos caminhos na vida, como também no sentido de estarem perdidos na vida, né? Tipo, então é a questão da linguagem mesmo, de traduzir do japonês para o inglês. Sim. E questão das coisas da vida, né? É bem interessante porque, enfim, é tudo muito sutil. A relação entre ele e a personagem da Scarlett é muito sutil. Eles se entendem porque os dois estão no mesmo ambiente. É um filme muito legal. Eu gostei muito do que a Sofia Coppola fez com essas sutilezas, né? Até do roteiro. Mas assim, quanto aos atores principais, tipo, Bill Murray, ele tá canastrão, estilo os personagens dele do Ghostbusters e do Feitiço do Tempo, e a Scarlett Johansson tá, tipo, simplesmente gostosona? Ou é legal, assim, como que é? Na verdade, o Bill Murray, ele tem uma interpretação muito boa nesse filme, porque, como o Dani falou, tem relações muito sutis, assim. Ele passa muita verdade na interpretação dele. Você vê essa coisa de ser um ator, um comediante ali e tal, num declínio, né, dentro da sua carreira. E tem a cena clássica do filme, que é quando ele vai fazer o comercial e aí entra um diretor japonês e aí o cara para na frente dele, ele começa a fazer lá o texto e tal, daí o cara para, não, para.
Aí para a gravação, vem a tradutora, aí o diretor vira pra ele e fala: ela fala: ele acabou de falar pra você virar pra esquerda. Ele fala, tipo, caraca. Tudo isso pra virar pra esquerda, né? É sensacional. É muito bom. E eu acho que foi uma das melhores interpretações do Bill Murray. Ele inclusive foi indicado, né, a melhor ator e tal. E outra característica desse filme é justamente estar na mão da Sofia Coppola, porque esse foi o segundo filme da Sofia Coppola como diretora. Então ela criou, né, essa relação. Ela começa a... É legal você ver essa construção da diretora, né, porque ela começa com um filme que se chama As Virgens Suicidas, que também falam muito sobre relações humanas e tal, e depois ela vai fazendo outros filmes nesse sentido. Inclusive o último filme que ela lançou foi o Blink Ring, né, que é com a Emma Watson, né? E todos falam muito de juventude, né? Você vê que é a temática da Sofia Coppola. Olhar para a juventude e muito sobre a juventude perdida, a juventude que não sabe o que fazer da vida, né, e tudo mais, que é o personagem da Scarlett Johansson. E tem, assim, é legal essa via de mão dupla do filme, do relacionamento entre o personagem do Bill Murray e a personagem da Scarlett Johansson. Porque ele tá totalmente desiludido na vida, como se ele tivesse já vivido tudo que ele tinha que viver. Exatamente. Ele tem um relacionamento péssimo com a esposa dele, você percebe pelas ligações telefônicas que ele faz. E ele se sente entusiasmado com a animação da Scarlett, da personagem, né, dela. E ela leva ele pra umas festas muito malucas, bem festas japonês mesmo, né? Tipo, pra gente é esquisito, né? Tipo, os caras numa salinha minúscula cantando um karaokê, muito louco, assim. E ela vê nele como uma espécie de modelo, porque ela tá perdida na vida e na cabeça dela, tipo, ele é um cara bem sucedido. Então ele pode dar dicas pra ela, mas ao mesmo tempo as dicas que ele dá é meio suspirando, do tipo... Meu, isso passa, né? Isso vai passar, você vai encontrar seu caminho, é normal pensar assim. E fazendo até uma relação com o filme que o Henrique trouxe pra gente, né, o Gênio Indomável, é outra temática em que você tem ali um personagem jovem, um personagem já com experiência de vida, que tenta passar isso para esse personagem mais jovem. E tem muito disso, assim, do discípulo e do aluno, né? E uma coisa que se converge, né? Porque eles começam até um pouco como o discípulo e o aluno, e aí começa a converger para uma coisa muito mais pessoal, né? Uma coisa muito mais... Eles começam a se envolver de uma certa forma, mas você vê que não é um envolvimento amoroso, tipo, nossa, existe, tá, tipo, eles trocam um beijinho, mas é uma questão muito mais de um se encontrar no outro. Isso tem muito a ver com viagem, gente. Você citou esse filme quando a gente falou de viagens. Exatamente. E foi até um dos motivos que eu queria tanto ver, porque eu fiquei com ele na cabeça. Porque é muito isso. Quando você viaja, você vira um pouco cúmplice da outra pessoa. Quando você conhece alguém. Não tô falando de relações amorosas, tô falando de cumplicidade em geral. E aí o que acontece? É muito comum, você viaja, conhece outras pessoas, tem uma certa cumplicidade, conhece essa pessoa, e depois você provavelmente não vai ver mais. Mas não tem problema, porque viajar é isso, né? É você... E é uma coisa muito intensa, né? É muito intenso, né? Você conhece a pessoa e tal. Enfim, e isso é muito legal, porque eles meio que se encontram, e você percebe que a vida deles não vai mais ser a mesma, mas de uma certa forma vai voltar ao normal. E ela precisava daquilo para se encontrar, e ele precisava daquilo para voltar a se encontrar. Então é muito legal a forma como a Sofia Coppola trabalha com isso. Mas o filme ele acaba então no foco nos dois, mas mostra um pouco da cultura japonesa, tem alguma coisa engraçada, assim, alguma situação... Tipo, tirando essa que o Rafael falou, do diretor que fala uma frase com 300 palavras e a tradutora fala em 3, né? Não, a gente pode dizer que o cenário Japão, ele é quase como um outro personagem, entendeu? Porque ele é quem traz justamente as complicações pro filme. Né? E tem assim, eles se perdem na cidade, andam, então você vê o pessoal jogando aqueles bingo que deve ter no Japão, pelo jeito deve ter em tudo quanto é esquina, em Tóquio pelo menos, aquele monte de bingo, povo vidrado lá. E é muito legal que tem alguns momentos que eles olham, tipo, pra pedir alguma coisa, e tudo em japonês, e você vê que eles são meio perdidos, mas ao mesmo tempo é como se esse se perder
fosse bom, porque, tipo, eles se encontram também. Eles não querem se preocupar com detalhes, né? Eles estão muito preocupados em se conhecer, em estar presente, um presente diante do outro e tal. Então é muito legal. Eu acho que é difícil falar muito sobre ele. Eu vejo como uma coisa muito intimista, que você precisa ver para sentir o filme. É muito legal isso. An article which I believe appeared in a newspaper asked why, since you are, or it would seem that you are in effect the mayor of Chicago, you've not simply been appointed to that position. Well, I'll tell you, it's touching. Like a lot of things in life, we laugh because it's funny and we laugh because it's true. Some people say, reformers here say, put that man in jail. What does he think he is doing? What I hope I'm doing, and here's where your English paper's got a point, is I'm responding to the will of the people. People are going to drink. You know that, I know that, we all know that, and all I do is act on that. And all this talk of bootlegging, what is bootlegging? On the boat, it's bootlegging. On Lakeshore Drive, it's hospitality. I'm a businessman. Muito bem, eu tenho um outro filme aqui, é o meu primeiro filme aqui dos nossos filmes, né? E o filme que eu trouxe para falar é obviamente um documentário. Eu, como apaixonado por documentário, né, precisava citar um que eu gosto e que foi um documentário que mexeu muito comigo, né? Primeiro, que é um documentário dirigido pela Gabriela Copperthwaite. Ela é uma diretora nova, não tem um histórico muito grande dentro da indústria, né, americana e tal, mas ela chega forte com esse filme. Inclusive foi um filme que falaram um pouco dele no Oscar, né, no sentido de, podiam ter colocado ele ali para falar sobre documentários e tal. E é um filme que se chama Blackfish, A Fúria Animal. Esse Fúria Animal, na verdade, é só no título em português. Porque, assim, trata-se de um documentário que mostra como que o SeaWorld trata as baleias, né? Mostra desde quando elas são capturadas no meio do oceano até elas irem lá para os seus cativeiros dentro do SeaWorld. E é um documentário muito interessante porque ele te coloca, de uma certa forma, a baleia como... ele humaniza a baleia. Ele consegue mostrar a relação humana que essa baleia tem com vários, eu diria, personagens ou, sei lá, elementos, né, que compõem ali o seu ambiente, né? Então você vê que a baleia, desde quando ela é capturada dentro do oceano e ela é levada pro parque, ela tem toda uma ruptura emocional com a sua família, com o bebê. Então ele tem uma coisa muito forte nesse sentido. E esse filme, né, ele foca especificamente em uma baleia que se chama Tilikum, que é uma baleia que acabou matando uma treinadora, e quando ela matou essa treinadora, veio, né, essa coisa em público e tal. E o SeaWorld não pode sacrificar um animal desse, primeiro, porque é muito caro, segundo, porque é um animal enorme, né? Não faz sentido eles matarem ela. Então o que eles resolveram fazer foi pegar a Tilikum e deixar ela numa prisão. Exatamente numa prisão. Um animal de 3 metros, 4 metros de tamanho, fica num espaço de 5, 6 metros quadrados, girando ali em círculo, e ela só é solta para dar um salto lá no parque e tal, enfim. E aí ela volta pro seu cativeiro. Então, assim, pro parque não vale a pena sacrificar ou torturar ou fazer alguma coisa com a baleia, porque é caro pro parque. E o interessante desse documentário é que ele deixa muito claro que
as pessoas que têm menos culpa em todo esse processo são justamente os treinadores, porque são aqueles que convivem com a baleia, eles criam um amor, um relacionamento com a baleia. E aí o fato da Tilikum ter matado justamente uma treinadora que é quase familiar para ela, né, foi chocante. E aí o filme ele tenta trazer esse olhar justamente de mostrar, né, como que o animal é tratado dentro desse ambiente. Um filme belo, um filme muito bonito. Tecnicamente não é um primor de documentário, ele não tem tipo grandes cenas, uma fotografia fantástica e tal, mas eu acho que a grande qualidade dele é justamente a narrativa dele. É isso que torna esse filme muito bom, assim. Eu não sou fã de documentário, mas eu assisti esse Blackfish, eu tive visto a indicação em algum podcast, acho que foi do Bruno Guedão, que participou da gente já aqui no Cinemação. E eu assisti o Blackfish, cara, eu fiquei impressionado, foi um dos documentários, assim, dos poucos que eu já assisti e gostei, mas esse tá no top pra mim, porque ele conta essa história da Tilikum, se eu não me engano, ela era de um parque aquático da Europa até. Exatamente. E ela foi capturada lá e tem a cena da captura das baleias, como que são feitas, tudo mais. E ela foi trazida para os Estados Unidos porque ela tinha matado um tratador. Eu acho que, se eu não me engano, ela matou 3 tratadores, assim, no total. Acho que ela matou 2 e um dia apareceu um cara pelado, um meio hippie, assim, que provavelmente era aqueles caras revolucionários que foram tentar salvar, não sei bem o que aconteceu. Mas é impressionante, assim, que depois que eu assisti, eu fiquei pensando até nessa questão de zoológico, de circo, que tem os animais. Porque a gente só vê na atração, que nem o Rafael acabou de falar. Ela só ia lá, dava um salto mortal e depois ela era presa de novo. A gente fica pensando, não temos nem noção do que acontece com os animais. Depois, né? Exatamente. Não, e é isso que é o legal desse documentário, é justamente explorar isso, né? E é incrível porque foi feito esse documentário, mostrou maus tratos aos animais, e aí chegaram lá com o microfone, a imprensa chegou lá no SeaWorld e falou, e aí? Saiu esse documentário, mostra como é que vocês tratam os animais, né? E aí, o que vocês têm para dizer sobre isso? É verdade, não é e tal? E o SeaWorld simplesmente resolveu não falar nada. Não tinha resposta, não tinha como argumentar contra aquilo, né? E aí você pensa, nossa, são orcas, as ditas baleias assassinas e tal, né? E você vê que é um animal como qualquer outro animal. Ele não tem nada de malvado, nem de inocente, né? Porque ele tá dentro da natureza dele, isso. Só que é um animal de toneladas, cara. Não dá pra você brincar. Uma mordidinha dele e acaba com qualquer um. Inclusive, recentemente saiu a notícia, foi em agosto desse ano, pra vocês terem uma ideia. Já faz um tempo que o documentário foi produzido e lançado nos Estados Unidos. Foi em agosto desse ano que eles anunciaram a construção de um tanque gigantesco para as orcas ficarem, né? Tipo, elas vão ficar num ambiente bem maior. E pelo mapinha você vê que o tanque gigantesco é maior do que o parque destinado às pessoas, o que é bom, né? Ótimo. E o SeaWorld vai destinar cerca de 10 milhões de dólares, não sei se anual ou total, não sei, mas vai destinar uma grana para tudo e proteção das orcas no ambiente natural, ou seja, ele vai promover a melhoria das orcas selvagens, vamos dizer assim. Até porque o problema, quando você tem esse bicho, o problema é de você, porque pode ter gente que fala, o melhor não é, em vez de você criar um grande cativeiro, não é você soltar ele no mar de novo? Não. Já não é o melhor para ele. Para as que estão agora, não, porque... Exatamente, né? Porque ele já tem outros hábitos, Sim. Ele já tem outro tipo de relacionamento, talvez se ele for solto, ele vai ser rejeitado pelo grupo dele. Não, ele morre na natureza. Qualquer animal em cativeiro ou até domesticado, você pensa no seu cachorro, você solta o seu cachorro no meio do mato agora, ele vai morrer, certo? Ele não vai saber caçar, né? Exatamente a mesma coisa. Isso com qualquer coisa, com qualquer animal, ave, qualquer animal. Mas o interessante assim é que isso aconteceu por pressão, inclusive dos próprios acionistas
do SeaWorld que viram o lucro cair, porque as pessoas viram o documentário e pararam de ir no parque, né? Meu, eu não vou mais no SeaWorld. Enquanto o parque não fechar suas portas ou virar igual aquele da tartaruga lá em Fernando de Noronha, sabe? Aquele que cuida das tartarugas. Que daí é um projeto, não é um parque, né? É um projeto. Projeto Tamar. Projeto Tamar, exatamente. Enquanto o SeaWorld não virar um projeto Tamar da vida, eu não vou mais nesse parque. Nunca mais. Não, então, mas uma coisa que eu não fiz, quem acompanha o podcast sabe que eu tive a oportunidade de viajar recentemente para Buenos Aires. Upa, Lelê! Mas, viaje pra onde eu quiser. Mas enfim, em Buenos Aires perto de Buenos Aires tem um zoológico que muito brasileiro adora ir, que acho que é o zoológico de Lujan. Eu acho um absurdo, na boa. Eu acho totalmente um absurdo. Tem tipo, você tira foto com o leão, com o tigre, mas você vê que o bicho tá dopado, ele tá tipo drogado. É uns bichos velhos, você vê que eles são totalmente maltratados, eles ficam dormindo o dia inteiro. Eu não entendo como que permitem isso. Um zoológico desse no Brasil jamais daria certo, porque no Brasil as ONGs de defesa dos animais são muito fortes. Eu acho que na Argentina não são tanto. Exatamente. E, enfim, né, tem outras questões lá no país. E me diz até onde vai a hipocrisia humana, né? De você chegar num parque, abraçar um bicho dopado, dormindo ali, e você falar: uau, eu abracei um leão, que bicho fantástico. Que tipo, sei lá, eu acho assim, o que eu tava pensando até agora, você falando das orcas, eu tava pensando nisso, eu acho que o Blackfish tem uma função muito interessante, e vários outros documentários sobre animais, sobre defesa dos animais, é que eu acredito muito que o ser humano, apesar de tudo, ele vai evoluindo ao longo do tempo. E faz parte da evolução do ser humano saber tratar bem os animais. Eu acho que num futuro, até tem alguma frase, acho que do Mahatma Gandhi ou do Einstein, não sei, que fala que você percebe o quanto o ser humano é evoluído da forma como ele trata os animais. Nem sei de quem é a frase, mas não importa. O fato é que eu acho que realmente isso é verdade. Aos poucos o ser humano vai percebendo que existem coisas que às vezes estão tão internalizadas na nossa sociedade e que a gente não percebe que são ruins. E você se divertir com uma baleia que pula na água, no fundo, eu não acredito que tenha tanta graça assim. Não tem, e você se divertir tirando uma foto com um leão, talvez seja muito mais legal, então, você fazer uma expedição na Amazônia e ter a oportunidade de ver uma onça no seu ambiente natural, mesmo que de longe, com binóculo. E daí, a partir do momento em que você tem um turismo de pessoas que querem ver uma onça no ambiente natural lá na Amazônia, ou no Pantanal, sei lá onde tem onça, não importa. Mas assim, você vai fazer com que haja uma proteção desse meio ambiente. Exatamente. E isso sim é positivo. E a gente cada vez mais tem percebido que o humano está desgraçando com a natureza. Mas só para fechar sobre o Blackfish, uma coisa que é importante a gente entender é o seguinte: o Blackfish, muita gente questionou por que ele não figurou no Oscar, né, na última edição do Oscar. E eu acredito que ele não tenha figurado por conta de ele ser mais importante pelo que ele denuncia do que pela linguagem, né? Tipo, exatamente. Ele foi muito importante. Muitos documentários são mais importantes pela verdade que eles mostram do que pela maneira como eles retratam. E tem documentários que às vezes retratam só a vida de alguém ou algo mais simples, porém não menos importante, com uma linguagem mais profunda, com uma fotografia caprichada, com um processo investigativo mais complexo, e é isso que faz ele ser um grande documentário e de repente ganhar premiações. Mas isso cai em contradição quando você pega, por exemplo, o Tiros em Columbine do Michael Moore, que ganhou o Oscar. Sim. E assim, tudo bem, ele tem uma linguagem interessante, mas eu acho que ele ganhou o Oscar na época por uma questão mais política, né? Ele descobria ele desvendava coisas para a sociedade americana que a academia julgou importante. Então a gente tem aí uma dupla visão, né? O que eles premiam? Se é a informação importante, se é a linguagem importante. E no caso do Blackfish, ele nem figurou, e ele é muito mais o que ele denuncia e não o como ele denuncia. You think that you can come into my place of business and just buy whatever you want? Beautiful Russian girls, no problem, just throw that money. But you've got very big balls coming in here. I like that. So, $9,000 for the troublemaker. E aí, Henriquinho? Quais outros filmes que você trouxe aí pra gente, que você assistiu em 2014 e que você falou, uau?
Bom, chega um pouco de falar de filmes cabeças ou filmes com baleias e vamos falar de tiro. É isso aí. Eu assisti um filme, acho que foi, sei lá, 1 ou 2 meses atrás, que eu nunca tinha assistido e, pasmem, tinha ouvido falar muito pouco sobre ele. Mas é o Os Intocáveis, de 1987. Você tinha ouvido falar muito pouco sobre ele. É isso mesmo a informação que você está trazendo para o nosso público. Pasmem, eu ouvi falar muito pouco sobre esse filme. Então, eu comecei a ouvir falar sobre ele quando eu comecei a ouvir bastante podcast. Porque, por exemplo, TV por assinatura, muito raro passar. Eu vi, acho que porque tinha no Netflix. Eu lembro que eu vi assim, Netflix, Os Intocáveis. Eu falei, pô, depois deixa nos favoritos. Mas quando eu fui começar a ouvir bastante podcast, mas não necessariamente esse ano, é que virava e mexia e falava, não sei o que, porque é um dos melhores filmes do Brian De Palma, e blá blá blá, mas eu não tinha muita noção de quem que participava do filme. Eu sabia que era da época lá do Al Capone, mas até então, falava do Al Capone, eu lembrava de filmes, por exemplo, aquele mais recente, O Gangster, que teve com o Johnny Depp, né? Então, fui assistir esses Os Intocáveis pela primeira vez. Nossa, paguei muito, Paulo. Tipo, queria sair na rua, assim, com uma metralhadora, metendo bala em todo mundo. Sério, tipo, Scarface feelings, assim. O filme, ele tem um elenco fenomenal. Kevin Costner, Sean Connery, Andy Garcia. Eles fazem... são 3 dos 4 grupos de policiais, que eles são tipo um esquadrão que quer desmantelar o grupo do Al Capone. E o Al Capone é interpretado simplesmente pelo Robert De Niro. Antes de, como a Ana Clara fala, ele dá aquela denirizada dele, pirar assim, fazer um monte de comédia idiota com o Adam Sandler. Exatamente. Então, o filme, assim, ele tem um elenco muito forte, que são esses atores. O Sean Connery, pra você ter ideia... Quer dizer, você ter ideia não, eu ter ideia, e pra quem não conhece, ter ideia. Ele ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante por esse filme. E o que acontece? Nos Estados Unidos, ele teve a tal da lei seca. Não podia mais vender bebida alcoólica. Só que o pessoal, bebia uísque, acho que cerveja nem tanto, mas principalmente o uísque, eles eram assim, praticamente viciados. Era uma questão cultural. Então, a população queria, sim, continuar com a bebida. E o que o Al Capone fazia? Como um empreendedor de visão, né? Exatamente. Um empreendedor meio que ilícito. Ele era um dos maiores traficantes de bebida. E existiam várias guerras entre traficantes de bebidas, né? E o grupo que o personagem do Kevin Costner forma, ele queria caçar esses traficantes, principalmente o Al Capone, que era o mais forte, né, o grupo mais forte e influente dessa época. E o filme, assim, ele tem essa história muito boa, o roteiro dele é muito bom, principalmente pelo nome, né, que é por que Os Intocáveis? Porque no começo, o grupo lá do bem, da polícia, eles vão vencendo, e daí, no decorrer do filme, um deles morre. E é bem interessante que, quando ele é assassinado, escreve-se com sangue atrás. Touchable, ou seja, tocáveis. Então, é o típico filme que você não sabe quem vai ser vivo no final. Não é assim, não, eles são os mocinhos, eles são invulneráveis, eles são intocáveis. Não é bem assim que a banda toca. Eu acho que o filme ele tem uma questão muito legal da gente pontuar aqui, que além de ser um filme com todas essas características que o Henrique já falou, dos atores, o diretor, né, toda a narrativa, roteiro e tal, o filme ele é muito forte também na sua parte de figurino, né, de direção de arte também, tanto que a roupa que o Robert De Niro usa é uma cópia idêntica da roupa verdadeira, né, que o Al Capone usava naquela época. Então o filme ele foi muito cuidadoso em cada detalhe para sua construção, e isso é uma coisa muito rica, né? É algo que às vezes a gente até perde um pouco. A gente vê muito assim, por exemplo, Oscar de figurino, que foi o caso o que aconteceu com Os Intocáveis, é que eles foram indicados a figurino, e hoje em dia a gente vê muito dos indicados a figurino serem de filmes de época e tal. Às vezes você tem um ou outro filme mais voltado para
ficção científica e tal, mas são poucos, né? Não são, a grande maioria é justamente filmes de época. E é um elemento fundamental, né, para um filme que está sendo contado como esse que se passa lá nos anos 50, sei lá. Então, tipo, você precisa dessa roupagem para, primeiro, trazer essa velocidade pro filme, mas também para você ter essa qualidade na parte de interpretação mesmo, né? E é legal que essa questão do figurino que você falou, que os policiais, eles não usavam um uniforme da polícia, alguma coisa assim. Não, eles usavam praticamente roupa social com gravata, colete e jaqueta de couro. Então é muito aquela coisa também do filme noir, né? É que esse filme ele é mais ação, mas lembra muito se imagina na época lá dos detetives, tem até um pouco de filme de cowboy, porque tem uma cena em que vai chegar o carregamento de bebida, e como é que é feito? Através de trens. Então os bandidos, eles vão lá assaltar o trem e o grupo lá do Kevin Costner vai impedir deles de fazer esse assalto, esse roubo, né? Então é muito interessante o filme. Eu acho que tem outro aspecto legal, que é esses atores, todos eles, né? Desde o Andy Garcia até o Sean Connery, Kevin Costner, Robert De Niro e tal. Eu acho que eles estavam no ápice da carreira ali. Eles estavam justamente na curva de crescimento, sabe? Eles estavam no topo, e isso foi o Brian De Palma, obviamente teve a mão pesada no filme, porque ele fez questão de contratar o Robert De Niro para ser o Al Capone, porque ele sabia desse peso do ator. Então fazia sentido, né, você ver um filme com essa carga dramática, né? E o Kevin Costner, que faz o Elliot Ness, que é o detetive principal ali, estava justamente no ápice da sua carreira ali, porque o filme é de 88, quer dizer, dali ele tinha feito já alguns outros filmes para trás e fez outros bons filmes para frente, e sem dúvida ele, assim, o Brian De Palma teve esse privilégio de trabalhar com esses atores que estavam em grande forma. E uma coisa muito legal não só de Os Intocáveis, mas de todos os filmes que retratam a época da lei seca nos Estados Unidos, é pra gente pensar nas leis relacionadas às drogas e no combate às drogas. Porque o álcool é uma droga, né? Ele é uma droga. Quando você tá com os amigos tomando cerveja, você tá com os amigos se drogando de uma certa forma. E a gente convive bem com isso hoje, né? Mesmo o álcool sendo uma das drogas que mais mata, pelo menos no Brasil, né? Se você parar pra pensar em todos os acidentes de trânsito que são causados pelo álcool, em todos os maridos que batem nas esposas quando chegam em casa bêbados e tudo mais, e mesmo assim, proibir o álcool não é a melhor saída. Então, é muito interessante se você quiser em algum momento pensar sobre questões que foram colocadas recentemente até no debate político de campanha, questões sobre, por exemplo, a legalização da maconha. Tipo, será que seria tão ruim assim legalizar a maconha? Né? E se for para proibir, então não é melhor proibir o álcool, mas proibir o álcool não vai acontecer a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos na época da lei seca, ou seja, ter ainda mais tráfico, ainda mais bandidos, mais fortalecidos pelo tráfico. Então isso é muito legal de você se questionar e ver que talvez as drogas em geral, não pode, se elas são tratadas como grandes vilãs da sociedade, isso só piora, né, às vezes, a situação. Exatamente. E eu brinquei que quando eu acabei de assistir o filme, eu queria sair atirando que nem o Scarface, sei lá. Na verdade, o Brian De Palma, ele dirigiu o Scarface, então... Sim. Só que daí era uma outra pegada, era o tráfico daí de cocaína, né? E a gente vai te dar licença poética, porque para uma pessoa que falou que nunca tinha ouvido falar, ouvia muito pouco falar dos Intocáveis, acho que você se tornou agora o amiguinho especial, sabe? E aí quando você fala que você vai sair atirando nas pessoas, a gente te dá essa licença poética. Mas isso é porque o Henrique jogou muito Counter-Strike na época do Counter-Strike, né? Você jogava bastante, né? Não. Acho que é culpa do 007 contra GoldenEye do Nintendo 64. Também. Dani, e você? Tem mais um filme aí pra citar que te fez brilhar os olhos em 2014? Já que a gente tá falando de tiros, vamos falar de tiros recentes. Tá no cinema ainda, quem quiser assistir. É interessante pra comparar e pra pensar a respeito. Eu assisti o Protetor com o Denzel Washington, com o compadre Denzel Washington. Brincadeira. Enfim, é o seguinte.
O que acontece? O Protetor é uma segunda parceria do Denzel Washington com Antoine Fuqua, que foi o diretor do Dia de Treinamento, e o Dia de Treinamento foi o filme que deu ao Denzel Washington o Oscar de melhor ator. E aí muita gente fala assim, putz, o Protetor, Antoine Fuqua, Denzel Washington vai ser muito foda. Não vai ser muito foda. O filme, eu até escrevi crítica já no Cinemação. Não, ele não é muito foda, ele é um filme mais ou menos. Mas tem as suas questões interessantes. Então o que acontece? Em O Protetor, que tá nos cinemas agora, o filme ele é baseado numa série americana da década de 80 e pelo jeito vão tentar fazer continuações, porque agora as pessoas não sabem mais fazer um filme só, elas têm que fazer continuações. Mas tudo bem. Ele faz isso e é basicamente a história de um cara, que é o Denzel Washington, que tem um passado obscuro. Depois, aos poucos, você vai descobrindo que ele provavelmente trabalhou pro FBI, CIA ou qualquer coisa parecida. E aí, ele tá lá, ele tá tentando levar uma vida normal e ele se encanta, não se apaixona, né, de forma nenhuma, mas assim, ele fica encantado com uma menina que se prostitui, que é vivida pela Chloe Grace Moretz, que tá num dos melhores papéis que ela já fez até hoje, porque ela tá diferente, ela se mostra diferente, ela tá mais introspectiva e tal, e você vê que ela sofre, e ele quer ajudar, tenta matar os caras que estão atrapalhando com ela, e quando ele vê, em vez de ele simplesmente matar os caras não eram simplesmente, como a gente diz, michê, né? Não eram simplesmente gigolos, eles eram da máfia russa e tudo mais. Mas o filme, assim, ele abusa do clichê, né? Sim. O Antoine Fuqua, você vê que ele usou o Denzel Washington, e inclusive ele disse que só faria esse filme com o Denzel Washington. Ele meio que usa o Denzel Washington como uma forma de, como dizer assim, como um fetiche, né, do diretor, tipo, vou usar ele pra tudo que um personagem de ação poderia usar, tudo que eu quero fazer no filme de ação, e tentar homenagear os anos 80 da época do Steven Seagal. Como que era aquele do bigode Chuck lá? Norris. Chuck Norris, não, tinha aquele lá, um sensacional que passava na TV, Charles Bronson, sabe, aquela coisa assim, nossa, o cara fodão. Mas eu acho que hoje não cabe mais esse tipo de filme, assim. Eu acho que nem nos anos 80 caberia se você não fizesse um personagem mais aprofundado. Então, o que acontece? Você não acha que o Protetor... Porque do jeito que você tá falando, parece que o Protetor, ele é tipo mais ou menos como um Mercenários, assim. E eu acho que ele tem mais conteúdo do que os Mercenários. Ele tem um pouco mais. Só que o Mercenários, pelo menos, ele se assume como, tipo, não me leve a sério. Veja porrada. Sim. O Protetor, ele não sabe... Ele fica no meio do caminho. Ele não fica tanto como uma homenagem aos anos 80, não me leve tanto a sério, mas também não chega ao ponto de, tipo, me aprofundei nos personagens, me leve a sério. Entendi. Ele fica num meio termo que eu achei que não ficou legal. Entendi. Então, só pra amarrar, tipo, ele usa muita câmera lenta, muito cenas tipo sou fodão e não olho para explosões, que aparece o Denzel Washington saindo das explosões, e em nenhuma, sei lá, eu senti como que não é só uma homenagem a esse tipo de filme de ação, parece que falta alguma coisa, né? Os personagens dos vilões, tipo, russos, pra que russos hoje, né? Não tem mais a Guerra Fria, é muito clichê e ele não se aprofunda, e ainda por cima, ele não se aprofunda direito no personagem do Denzel Washington, porque ele pressupõe que você vai ver isso no próximo filme. Foi o que eu li depois, tipo, depois eles vão explicar de onde ele vem, por que ele é daquele jeito. Entendi. Sei lá, eu achei que não tinha nada a ver. Então, assim, o Dia de Treinamento continua sendo um filme muito bom. Eu revi o Dia de Treinamento e daí fui ver o Protetor. E no Dia de Treinamento, realmente você tem um filme bom, com um personagem aprofundado, com uma trama que você fica se questionando e você não sabe direito o que vai acontecer, e aí você vê o personagem do Denzel Washington, que no Dia de Treinamento ele é um filho da puta. Tem o Ethan Hawke. O Ethan Hawke tá muito bem no filme, inclusive foi também indicado ao Oscar. Então, assim, o Dia de Treinamento é completamente diferente do Protetor. A gente pode até dizer que o Dia de Treinamento ele é um filme com uma violência muito mais intrínseca e o Protetor é muito mais escancarada, né? E o Protetor não critica nada, ele simplesmente é um filme de ação pra você desligar o cérebro. E o Dia de Treinamento não, ele tem críticas veladas até a como funciona a polícia na cidade, acho que é Chicago que se passa, mas enfim. Quando eu fui divulgar o Protetor no Cinemação, eu colocava várias vezes lá falando assim, olha, o Protetor, o novo filme que o Denzel Washington voltou a descer a porrada em todo mundo, né? Porque ele teve uma onda disso quando ele fez, por exemplo,
Deja Vu, fez o Gangster, que ele era o cara fodão, fez o Livro de Eli, né? Ele gosta de fazer esses personagens mais fodões, assim. Inclusive, antes, né, do O Protetor, ele tinha feito um outro filme que foi bem fraco em bilheteria, assim, que era um que se chamava Dose Dupla, que é uma espécie de comédia e tem também essa coisa da ação. Só que ele ganhou muito mais holofote, né, há algum tempo atrás, por conta do O Voo, que é um filme que ele dá o peso necessário e dá o peso certo para um personagem daí completamente diferente, completamente muito mais sensível, muito mais destrutível do que esse filme do Protetor. Inclusive, Protetor... fica aqui minha dica também pro O Voo. Então, e só pra fechar, ele até falou em entrevista que ele não se preocupa se ele vai fazer filme de ação ou não. Ele se preocupa em fazer, sei lá, bons filmes ou de acordo com os convites que ele recebe. Entendi. Mas realmente eu também acho que ele é muito melhor em dramas, né? Tipo Filadélfia, né? Se for... Ele concorreu ao Oscar por O Voo, sim. E ele faz um alcoólatra, mas faz um alcoólatra, sensacional, porque ele trata o alcoolismo como a doença mesmo. Sim, né? Inclusive isso reflete muito a carreira dele, ele fez muito teatro. Exatamente, em Nova York. Exatamente. E ele até falou numa entrevista que eu li que ele não tem feito tanto teatro porque ele quer ficar mais próximo da família e ele mora em Los Angeles, então ele acaba fazendo filmes porque daí é mais rápido. Teatro é aquela coisa, o cara fica quase que um ano inteiro numa temporada toda semana, então ele tem que ficar em Nova York morando lá, mas ele gosta muito de teatro porque o teatro exige do ator de uma forma mais intensa, né? Exatamente. E esse negócio dele proteger a mocinha de bandidos, eles mexer que você falou, lembra um pouco a questão do Taxi Driver, da parte final, principalmente do filme, ou não? Cara, eu não pensei muito, não. Eu vi mais como uma forma dele, tipo, voltar a fazer o que ele gosta, que é matar pessoas. Tanto que no filme, no Protetor, ele não dorme, ele tem dificuldade de dormir, ele passa as madrugadas num bar, num botequinho, lendo os livros. Daí aí que ele conhece a personagem da Chloe Grace Moretz. E aí, tipo, depois que ele volta a matar pessoas e destruir seres humanos, ele volta a dormir em paz. Então, Entendi. tipo, fica meio... Você até entende, fala, tá bom, é o que, sei lá, ele tá se sentindo satisfeito porque faz algo importante no mundo, mas fica meio esquisito, entendeu? Ô Dani, mas levando em consideração que o nosso podcast se chama Eu Vi e Recomendo, O Protetor é um filme que você viu e você recomenda ou não? Sim, eu recomendo, tanto que por isso que eu tô falando ele em paralelo com o Dia de Treinamento. Tá, eu recomendo esse trabalho de ver esses dois filmes e ver que eles são diferentes e analisar o mesmo diretor e o mesmo ator principal. Ator principal, mas assim, o legal é você, enfim, ver os dois, comparar, e não é porque um filme não é tão bom que ele não vale a pena ser visto, porque às vezes é vendo um filme com falhas que você consegue identificar, entendeu? Exatamente. E eu vi algumas críticas muito positivas de gente que só quer ver um filme de ação e falou, nossa, o filme é muito bom, aquela cena que ele destrói tal. Tá bom, tipo, beleza, cena de ação. Eu, pelo menos, não tenho me empolgado com esse tipo de coisa. Mas o paralelo do Dia de Treinamento com o Protetor é interessante pra você tentar ver, tipo, o que é um bom filme, o que é um filme não tão bom, e como que isso não necessariamente depende do diretor e do ator, porque são os mesmos. Não, e vai muito também da produção, você não sabe como é que foi, né, esse quesito, porque pelo que a gente saiba de O Protetor, era um projeto que estava na gaveta há muito tempo. E aí chamaram um diretor, aí um diretor aceitou, depois saiu fora, daí chamaram outro diretor, aí o cara aceitou, saiu fora, aí, entendeu? Então foi passando pela mão de muita gente, o filme não se concretizava até a hora que chegou um produtor um pouco mais pesado, não, vamos fazer isso daqui acontecer, e aí trouxe o diretor e tal, que falou, não, eu quero trabalhar com Denzel Washington. Então foi tipo um filme que meio que veio se arrastando já e tal, então ele não teve o peso que teve o Dia de Treinamento. Sim, eu não sei como ele foi de bilheteria, mas se for minimamente bem, vai ter continuação. Tipo, exatamente. Suspiros, né? Vai ser tipo um Jason Bourne, assim. Ruim, eu pelo menos sou fã do Bourne, do Jason Bourne, então vai ser um filme Jason Bourne ruim. So, will I ever see you again? It wouldn't be good for you, Mike. I'm not good with people. No, that's not true. Yeah, no, it is. No, it's not. What about those homeless guys? They love you. What about the soccer gals?
What about me? Bom, a gente tá chegando ao final aqui, né? Então eu vou falar mais um filme e aí a gente, né, tem vários filmes que a gente assistiu, mas é só uma degustação hoje. Mas na verdade eu queria passar por um rapidinho antes de dar a minha última indicação, que é um filme que, muita gente nem vai querer assistir e tal, enfim. Mas eu queria falar de uma comédia romântica que me impressionou e gostaria de falar de um outro filme. Então o primeiro filme que eu queria falar é dessa comédia romântica que se chama O Amor Pede Passagem. Ah, eu não quero ver esse filme. Só porque você falou que muita gente não ia querer ver o filme. Não, porque assim, por ser comédia romântica, tem gente que já não gosta, né? E obviamente, como toda comédia romântica, você tem também todos os clichês que o filme traz. Mas é um filme com a Jennifer Aniston, é um filme com o Steve Zahn, e o filme ele é de 2008. Eu assisti esse filme esse ano porque era um filme que, cara, uma vez eu tava assistindo, Telecine, e aí passou por esse filme, assisti um pedaço, achei curioso, falei, deixa eu anotar aqui o nome, porque é com a Jennifer Aniston, posso assistir com a namorada ali e tal, né, comedinha romântica, tranquilo e tal, peguei o filme. E o que eu gostei muito nesse filme, que eu achei muito legal, é que ele varia o seu gênero. Ao mesmo tempo que ele é uma comédia romântica, ele tem pequenas vírgulas, pequenos detalhes de drama, pequenos detalhes da própria comédia, o romance, mas essa sutileza dele na parte dramática que me chamou a atenção. E é um filme que, não tem nada demais, não é um filme que tenha grandes pontos, assim, emocionantes, né, que vão fazer o público, se debulhar em chorar, mas eu achei que é um filme, acima de tudo, é um filme sutil, é um filme que trata desse romance de uma forma muito mais pé no chão, assim. Ele não chega a ser aquela coisa mega romântica que o cara vai e compra um helicóptero e ele sai de Nova York para Paris em 2 dias e tal. Então mostra assim a dificuldade financeira, as escolhas que cada personagem faz, mostra esse caminhar, né, pela vida dos dois. É um filme que não se passa em 6 meses ou 1 ano, ele vai passando alguns anos mesmo, então você consegue ir vendo a descoberta de cada personagem. Eu achei uma comédia romântica muito interessante, então fica a minha dica também para esse filme, porque foi um filme que me surpreendeu. Aliás, garimpar bons filmes da Jennifer Aniston é uma prática interessante, eu acho, para as pessoas. Sabe por quê? Sim. Porque ela faz umas comédias muito ruins, assim, ela já fez muita coisa ruim, mas ela faz umas que são razoáveis ou minimamente boas e tal, e ela faz uns dramas, e ela faz tem uns filmes antigos lá de terror que são péssimos. A Jennifer Aniston é uma montanha russa na carreira dela, ruim, bom, Marley e Eu. Quando eu fui ver o Marley e Eu, que tem a Jennifer Aniston, eu achei que o filme ia ser piegas, né, assim, Sim. todo mundo pra chorar por causa do cachorro. Não, ele é um filme muito bom, ele tem coisas muito interessantes no filme, né, eu achei como estrutura narrativa, coisas temáticas, a atuação dela e do Owen Wilson, né? Sim. Tá muito legal, assim. E assim, é uma montanha russa a carreira da Jennifer Aniston, então é legal acompanhar isso e tentar adivinhar, se você não tem tanto hábito de ver comédias românticas ou não tem tanto conhecimento da filmografia da Jennifer Aniston, é legal analisar e ver assim, o que vale a pena ver e o que não deve valer a pena. Exatamente. E porque tem uns filmes bons dela, tem uns filmes desde comédias como o do Todo-Poderoso, né? Sim. Que é comédia escrachada, mas é muito boa. Secundária no filme, né? Mas mesmo assim, o filme é bom e ela faz um personagem, faz bem feito, enfim. Até, por exemplo, tem um que chama Por um Sentido na Vida, que ela faz com o Jake Gyllenhaal, que tem uma cotação muito legal, boas críticas, porque é de 2002 o filme, né? Enfim, são altos e baixos. Acho que ela tá cagando pra isso, porque ela tá ganhando dinheiro, tá tudo bem. Cara, e esse não é um filme genial, não é um filme nada disso, é um filme gostoso de você ver, assim, numa tarde chuvosa, você vai lá, assiste esse filme, sabe? É um filme legal de se ver, é uma comédia romântica que não teve tanto
tanta audiência, mas que me surpreendeu, principalmente por essa curva narrativa, assim. Os arcos que o filme faz, ele varia muito, então ele não fica só naquela coisa do amor desembestado, mas ele traz essas cargas dramáticas, alguns questionamentos interessantes ali, e eu achei que é um filme que assim, me surpreendeu nesse quesito, né? Falando rapidamente da Jennifer Aniston, tem um filme que, cara, eu acho muito bom, que é um thriller psicológico chamado Fora de Rumo, é com aquele Clive Owen. E a Jennifer Aniston é uma das vilãs do filme. É Exatamente. Muito bom também, já que a gente falou dela, né? E um dia a gente faz um podcast só sobre os filmes que os atores de Friends fizeram. Ah, sim, que vai ter muito filme pra falar. A gente vai fazer a carreira da Jennifer Aniston. Ponto. Cara, e o outro filme que eu queria indicar é bem rápido também, mas eu acho que ele vale muito pela parte de narração, assim. Ele tem eu achei muito interessante, eu queria, na verdade, ver como é que ficou o roteiro desse filme, porque eu acho que deve ter ficado uma coisa muito, muito interessante mesmo, como que o filme foi escrito. E o filme que eu tô falando aqui se chama Até o Fim, filme com o Robert Redford, e ele conta a história de um homem que está navegando no seu barco em algum oceano, e aí ele bate com esse barco num container e o barco começa a afundar. E o filme, ele é muito interessante porque ele não tem falas, ele não fala. Afinal de contas, você está retratando a vida de um homem de 60 anos que está no mar sozinho, entendeu? Então é um filme que não tem diálogo, é ele sozinho. Os únicos diálogos que tem, eu acho que é quando ele pega o rádio e fala tipo câmbio, aí tem um outro momento que ele fala tipo merda, e tem um outro que ele fala tipo me ajude, só, é só isso. Então o filme ele tem momentos muito interessantes de decisões. Algumas horas você tá ali acompanhando o personagem do Robert Redford, que nem nome tem. O personagem, não tem um nome assim, sabe? Não tem um nome, um sobrenome e tal. Então tem um momento que, ele vai tomar alguma decisão e todo o raciocínio dele para tomar a decisão é baseada simplesmente no olhar dele, nas atitudes que ele toma. Às vezes ele, vai se afastando dele, ele meio que pensa e aí ele volta e aí ele toma uma decisão diferente e tal. Então o filme ele é bastante angustiante assim nesse sentido, porque você não tem nada mastigado. Ele também é interessante porque ele é de um diretor que foi o cara que escreveu o filme e dirigiu, que é o J.C. Chandor, que é um cara novo, ele tem 40 anos só, é novo de carreira, é novo em Hollywood e tal, e ele é um diretor que já tá mostrando uma certa ousadia, né? E o Robert Redford, por ser um cara que além de ator é diretor também, embarcar nesse tipo de filme, assim, onde você tem toda uma narrativa nova e tal, eu achei muito interessante. Achei que a experiência do Robert Redford deve ter sido muito rica, ele deve ter passado muito pro JC, né? E esse filme me chamou muito a atenção por isso, assim, porque ele é um filme que sem diálogos nenhum, só com essas imagens, com a fotografia, com transição de câmera, com planos e tal, ele conta toda a história, todo o pensamento, todas as frustrações, e eu acho que isso que é o que enriquece esse filme realmente, é um filme que ele fala sobre um desastre, que é um cara que está sozinho no mar e que tem um problema sério ali, mas o filme ele é muito rico em emoção, porque ele não transborda essas emoções com palavras, ele simplesmente você interpreta as emoções conforme elas vão acontecendo. Tem até uma informação triste desse filme, né? Ele custou cerca de 9 milhões de dólares e ele teve um lucro de 6 milhões. Então, é impressionante, cara. Tá, tudo bem, no fim das contas pra distribuidora tal, ela vai ganhar dinheiro pra televisão, sim, mas é uma pena que as pessoas estejam tão focadas em filmes com muita explosão e não se preocupem com coisas assim. E é sensacional o elenco do filme, né?
Robert o Redford, pronto, acabou. Acabou. E o nome dele tá Our Man, né? Tipo, é nosso cara, tipo, é o cara, pronto. E tá certo, é muito. Eu gosto muito de filme assim, cara. Eu preciso ver esse, mas eu acho muito legal quando consegue fazer um filme muito bom com um personagem. Tem até um filme brasileiro, eu não sei como que ele tá de lançamento, se foi só lançado, deve ter sido exibido só em festivais, eu acho, que chama Na Quadrada das Águas Perdidas, que é só o Matheus Nachtergaele andando pelo sertão. E ele vai, tipo, descobrindo coisas e convivendo com a natureza. É muito interessante pelo que eu vi, eu quero muito ver esse filme também. E com certeza tem essa mesma pegada e vamos combinar que talento do Matheus Nachtergaele e do Robert Redford é comparável, porque os dois são bem fodas. São bem fodas, cara. Se você quiser assistir esse filme, ele tá no Netflix hoje, você pode ir lá assistir o filme tranquilamente. E é um filme que chama atenção por isso, pela sua narração, né? E, cara, vale muito a pena porque você vai encontrar um filme completamente diferente do habitual. Então, tipo, é uma experiência rica para quem gosta de cinema, como a gente estava falando antes, né? Os cinéfilos aí de plantão, que às vezes gostam só de ver, sei lá, porradaria ou séries e tal. O Até o Fim é um bom filme para você exercitar o seu lado cinéfilo e encontrar outras formas de narrativa. E foi o que eu falei, eu queria ver o roteiro original, porque deve ser muito legal você ver todas as descrições de cena e tal, e como que o Robert Redford deve ter interpretado cada uma daquelas cenas. Então fica aí mais essa dica. Interessante o do Robert Redford, que ele fez esse filme completamente assim, que ele usou toda a sua parte de atuação. E ele participou de um blockbuster no mesmo ano do mesmo filme, que foi o Capitão América 2, Sim, que ele é o vilão, verdade. Alexander Pierce. Então, imagine pro ator, ele vai lá, aquela preparação pra fazer um filme, tá com a temática de oceano, sozinho, e depois fazer um filme de super-herói. Tudo bem, ele não tem superpoder, ele é um político, mas foi um ano interessante pra ele, porque ele não fazia filme desde 2007. Sim, ele teve uma volta por cima aí bem interessante, né? É muito interessante a carreira do Robert Redford, porque é legal isso, assim, tipo, o cara que não faz um filme atrás do outro que nem louco. Ele tem uma carreira, assim, aos poucos ele vai fazendo bons filmes, né? Isso é bem legal. Muito bem, se você que tá aí escutando a gente e tal, escutou esses filmes, algumas recomendações, a gente tem a intenção de fazer mais podcasts desse tipo, onde a gente vai indicar alguns filmes que a gente assistiu ao longo do ano, ao longo do mês, enfim, alguma coisa nesse sentido. Então se prepare, porque mais pra frente a gente vai ter outros podcasts nesse formato, né? E se você que tá aí viu algum filme interessante, um filme diferente dentro desse ano de 2014, manda pra gente aí, indica algum filme legal, porque a gente pode ver esse filme e de repente ele pode vir até virar um podcast no futuro aí e tal. Então é legal também saber qual que foram as suas escolhas durante esse ano de 2014. Manda pra gente então lá no cinemação.com. Chi la prende e chi la dà, dove sei, dove stai, fatti sempre i fatti tuoi, sa chi sei, ma che sai, il sole non c'è mai, se ne vai, prende sai, tu non sei chi se non deve, sei qua, ma che sai, dove vai con chi ce l'hai, sì che sei, ma che sai, dove vai con chi ce l'hai, sopra là, vieni qua. Hey soul sister, ain't that Mr. on the radio, stereo, the way you move ain't fair, you know. Hey soul sister, I don't wanna miss a single thing you do. Chegando ao final de mais um podcast, agora o podcast Cinemação número 107. Falamos aí, demos recomendações sobre filmes durante esse ano que a gente assistiu, né? E filmes que você pode assistir hoje, pode assistir amanhã, pode assistir durante a segunda-feira, nublada, pode assistir vários momentos. Então fica aí
toda a nossa dica. Como é que é, Dani? Hashtag fica a dica, não é isso? É o segundo, é o apelido desse podcast. Exatamente. Então, Dani e Henrique, muito obrigado pela presença de vocês, principalmente pela presença do Henrique, que agora já é uma coisa até meio ilustre, né? Uma coisa diferente, né? A gente contar com o Henrique. Então, muito obrigado, viu, Henrique, por dispor um pouco do seu tempo aí para gravar o podcast com a gente. O Henrique tá tão raro aqui em Itu que o apelido dele vai virar Água. Cara, essa vida de caminhoneiro não é moleza, não. Fico viajando, fico fora, mas eu levo sempre os podcasts lá pra eu ir ouvindo, mas minha participação agora tá mais difícil. Ou não, né? Às vezes eu paro de faltar até o final do ano e daí tudo que a gente falou vai cair por terra. E é isso aí, Dani, Rafa, mas obrigado por me aguentar mais uma vez. Você também que ouviu a gente. E até o próximo cast. É isso aí, gente. Muito obrigado. Obrigado, Rafa. Obrigado, Henrique. Obrigado você que tá ouvindo até agora. E até semana que vem. Muito bem, o podcast Cinemação número 107 fica por aqui. E a gente se vê no próximo. Your sweet moonbeam, the smell of you in every single dream I dream. I knew when we collided, you're the one I have decided who's one of my kind. Fogo eterno pra afugentar, o inferno pra outro lugar. Fogo eterno pra consumir o inferno. Fora daqui, sister, yeah, Mr. on the radio, stereo, the way you move ain't fair, you know. Hey, soul sister, I don't wanna miss a single thing you do. Ação. E não a gente só não vai falar o nome do café porque ele não é patrocinador do cinema. Exato, não precisa, nem precisa, porque poucas pessoas aqui da cidade ouvem, né? Sim, sim. Mas a gente pode ir até o gerente e falar, né? Sempre pode. Sempre. Sempre. Dinheiro é dinheiro aqui em Itu, em qualquer lugar. Em qualquer lugar, claro. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.